Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui há um tempão para fazer uma live. Na verdade, essa live nem foi marcada. Como muita gente tem me escrito sobre o tema da criança interior ferida, né? Muita gente tem me perguntado, como é que eu curo a minha criança, né? E a primeira coisa que eu falo, olha, a cura da criança interior é um processo, né? Não é um passo a passo, não é uma receita de bolo. Eu tenho escrito muito sobre isso, porque realmente é um passo prévio para a gente conseguir oferecer uma educação respeitosa para os nossos filhos. Não tem como a gente entrar, né, mudar o nosso paradigma da educação, não tem como a gente olhar para as crianças de uma outra maneira sem antes a gente se olhar, né? A gente tem que conseguir olhar para o nosso passado, a gente tem que conseguir ter essa abertura para poder reconhecer muitas coisas, para conseguir mudar o nosso comportamento com as crianças, né? Então, assim, o processo de autoconhecimento tem o seu tempo, né? E a gente tem que aprender a respeitar esses tempos. Nessa sociedade tão imediatista, né, na qual a gente vive, que a gente quer resultados imediatos, a gente quer o tempo inteiro que tudo seja já ontem, nesse processo não funciona. Realmente não, a gente não vai conseguir resultados legais se a gente ficar pulando essas etapas. Porque às vezes a gente reconhece uma característica nossa e a gente demora meses para conseguir integrar isso, para tirar isso da sombra, jogar luz mesmo nisso e integrar o que a gente está sentindo, né? E as crianças são, realmente a maternidade, a parentalidade é uma oportunidade maravilhosa da gente conseguir se reconhecer, né? Porque os comportamentos dos nossos filhos são gatilhos pra gente, entender o que acontece com a gente, o que pode ter acontecido no passado. Eles realmente desatam, né, detonam memórias negativas do passado, que a gente tinha ali adormecidas, que a gente nem lembrava, e a gente se comporta de uma maneira que às vezes é muito bruta, é muito reativa, muito grosseira com as crianças. E quando a gente tem essa abertura para olhar e pensar, caramba, o que pode ter acontecido comigo lá no passado para eu estar tão irritado com meu filho agora, aí sim a gente começa a fazer um processo legal, porque a gente não pode olhar para os outros e falar que os outros estão causando isso na gente. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é você pegar a sua cabeça, virar para você e falar assim, caramba, isso tem a ver comigo, sabe? Quando comecei a ter os desafios, né, da maternidade, quando meu filho maior começou já a me apresentar a questão das birras e tal. E mesmo quando eu sou mãe de 3, né, as brincadeiras deles, muito barulhentas, eu ficava nervosa com aquilo. Falei, por que eu fico tão nervosa com esse barulho? Eles só estão brincando, eles não estão fazendo nada demais, mas eu ficava irada. Fala baixo, pelo amor de Deus. E eu me lembrei, eu comecei a me olhar e falei, o que será que aconteceu quando eu era criança? Eu era filha única, né, não tinha irmãos em casa, e eu era uma criança muito silenciosa. Em algum momento, né, eu decidi, de acordo com o que eu estava vivendo, de acordo com o que eu ouvia dentro de casa, com o sistema de crenças que era vigente na casa, na família, eu decidi que eu deveria ser uma criança silenciosa, para não incomodar ninguém, né? Eu não queria incomodar, eu queria ser aceita, eu queria ser querida o tempo inteiro. Então eu falei, bom, se eu ficar quietinha no meu canto, sem incomodar ninguém, provavelmente eu vou ser querida o tempo inteiro. Então eu mesma deixei de ser eu, de ser criança. Eu não fui uma criança barulhenta, eu não brincava alto, eu não falava alto, eu não fazia barulho nunca. Claro, eu estava reprimindo a minha natureza. A criança tem uma necessidade motriz intensa, ela precisa se mexer, ela precisa falar, ela precisa gritar. Ela não sabe ainda regular esses sentimentos, essas emoções, mesmo que sejam alegria, né? Cabe a gente ir mostrando os caminhos para ela saber canalizar essa energia, né? E eu percebi que como eu reprimi tanto essa forma de atuar quando eu era criança, os meus filhos me incomodavam. Porque eles faziam barulho demais, eles fazem barulho demais. Mas aí eu percebi que essa informação era minha, não tinha nada a ver com eles. E que eu não tinha o direito de ficar cerceando, podando eles o tempo inteiro, né? Eu tenho escrito muito sobre isso, porque realmente é o passo prévio para a gente poder oferecer uma educação respeitosa. Não tem como a gente mudar esse paradigma da educação sem olhar para a nossa educação,
né? Sem antes a gente saber quem a gente é, quem a gente foi, o que a gente decidiu quando a gente era criança, porque a gente está decidindo o tempo inteiro. E a criança tem uma lógica privada dela e ela vai decidir o tempo inteiro, de acordo com as vivências que ela está tendo dentro de casa, né? De acordo com as coisas que ela ouve. Ela já nasce, a gente já nasce num sistema de crenças imposto, né? A gente nem consegue questionar certas coisas porque aquilo já existia, né? E o que os nossos pais dizem vira dogma pra gente. É incontestável, é irrefutável. E por isso a gente vai decidindo. E a gente pode decidir muitas coisas equivocadas de forma a bloquear depois a nossa vida adulta. E a gente não teve um padrão de acolhimento quando era criança, né? Então, todo esse processo de acolhimento e validação dos sentimentos dos nossos filhos, a gente primeiro tem que ter a coragem de fazer com a gente, adulto mesmo, né? De acolher o que a gente sente, de não sentir vergonha pelo que a gente sente, de a gente não julgar, não criticar o que a gente está sentindo, porque sentimentos existem. E quanto mais a gente negar o que a gente sente, vai para a sombra, e a sombra cresce, se fortalece e vai atrás da gente. Mas ela não vai atrás igual um fantasma, não é isso. A sombra não é um fantasma. Poderia ser, seria uma metáfora interessante. Mas ela se fortalece de uma maneira que a gente só consegue ver o que a gente não quer ver na gente, a gente vê nos outros, né? Então a gente critica os outros o tempo inteiro, a gente julga a atitude dos outros, que no fundo estão funcionando como um espelho pra gente. A gente só reconhece nos outros o que a gente tem dentro da gente. E com os nossos filhos é a mesma coisa. Realmente, a maternidade, a paternidade é uma oportunidade maravilhosa de a gente se reconhecer e de se curar. Então, a partir do momento que você tem uma abertura e um certo nível de autoconsciência, né, de disponibilidade para aceitar essas feridas, não é para julgar o seu passado, não é para julgar os seus pais, não é para criticar, culpabilizar ninguém, porque realmente não é isso que vai fazer a gente, não é isso que vai fazer a gente se curar. Realmente, o processo de cura é quando a gente aceita aquilo, quando a gente aceita o que aconteceu, quando a gente se aceita, né? E a gente se perdoa. E a partir do momento que a gente se perdoa, a gente consegue perdoar as outras pessoas, inclusive os nossos filhos, né? A gente está sempre nessa coisa de ser perfeito. A gente não vai ser perfeito. Essa exigência de perfeição da sociedade, né? De que a gente não pode errar, que vem, né? É muito arraigado isso na sociedade, essa tríade de que não errou, tem que sentir culpa para depois ser castigado. A gente tem que esquecer isso. A gente vai errar muito. Tá tudo bem. A gente não tem que ser pai perfeito. Mesmo quando a gente atinge um super nível de autoconsciência, a gente vai errar, nós somos seres humanos, então se perdoa. Até para você ter a possibilidade de perdoar os seus filhos, porque eles vão errar também. Mas a partir do momento que a gente consegue integrar o erro como uma possibilidade de aprender alguma coisa, o que a gente aprende daí? Realmente, quando acontece aqui em casa dos meus filhos errarem e eu tô num dia que eu tô mais irritada, que eu tô mais cansada, eu falo, olha isso, olha o que você fez. E meu filho vira pra mim e fala assim, por que você tá falando assim comigo? Você me fere quando você fala assim comigo. E é intenso quando você começa a ouvir a criança virar pra você e entender o que ela tá sentindo, né? E eu falo, desculpa, filho, realmente, você tá certo. O que você pode aprender dessa situação, né? E ele fala, da próxima vez eu pergunto pra você o que eu posso fazer com isso. Um dia que ele quebrou um negócio, enfim, ele pegou um negócio meu e estragou, né? Sem me perguntar. Sempre os erros vão ser oportunidades de aprendizado. Sempre. A questão é a gente querer olhar realmente para essas possibilidades de aprendizado. A gente está sempre olhando para o erro, a gente está sempre olhando para o lado, para o polo negativo das coisas. E todas as coisas, as situações mais desafiadoras, mais difíceis pelas quais a gente pode passar na nossa vida, todas elas têm uma parte positiva, têm um polo positivo, né? Então, todos os desafios que a gente passa com os nossos filhos, alguém está dizendo que a internet está ruim. Pois é. De vez em quando acontece aqui em casa também. Mas depois, de qualquer maneira, a live fica 24 horas, tá? No Instagram, então você, de repente, pode ver. Eu tô falando com relação à criança interior ferida, né? Eu tenho escrito muito sobre isso, as pessoas me escrevem no direto como fazem para curar a criança interior. E eu tô falando que isso é um processo, depois você vê, Elaine, depois você vê inteiro. Eu não tinha essa live programada, eu resolvi entrar aqui para falar, porque eu acho mais fácil me comunicar assim com as pessoas do que ficar escrevendo cada vez que me perguntam. Então, para a gente entrar nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa ter um nível de autoconsciência
e querer, ter essa abertura para querer mexer no passado. Vai doer, muitas vezes. Pode demorar muito, pode demorar pouco, mas sem dúvida nenhuma vai ser um processo que vai te transformar como pessoa e vai transformar todas as relações interpessoais que você tem. Porque a gente tem essa mania de querer mudar o outro, né, para poder transformar a nossa realidade. Mas isso é, sem dúvida nenhuma, um obstáculo para a gente se transformar, porque a gente não tem como transformar o outro. A gente não tem como transformar o nosso filho, fazer o nosso filho ser diferente do que ele é. Ele não nasceu para atender uma expectativa minha. Ele nasceu para ser ele. Como nós também. Só que nós fomos criados num padrão que realmente exigia que a gente atendesse as expectativas dos adultos. A gente estava ali para obedecer o que os adultos falavam, né? A gente estava ali para agradar o adulto. E hoje em dia a gente tem consciência que não é assim, porque quando a gente faz isso, a gente atropela o que a gente sente, a gente atropela realmente o que a gente está sentindo e o que a gente está querendo viver. Então, esse processo é aos poucos. A partir do momento que você começa, você tem essa abertura para olhar para os outros e falar, puxa, eu estou falando do outro, isso aí tem essa informação, quem carrega sou eu. Isso é maravilhoso, porque você vai passar a não julgar os outros. E quando a gente para de julgar os outros, já é um grande avanço, né? Porque você para de reclamar e você começa a se olhar como uma pessoa, como o único responsável no mundo pela sua transformação. Então, é uma questão de paciência e de acreditar que o processo vai dar certo, né? Para algumas pessoas, eu não sei se as pessoas sabem e viram, eu tenho um canal no YouTube. Toda semana, toda quarta-feira eu publico um vídeo tava falando muito de temas de educação infantil. E aí eu comecei a falar mais de temas de autoconhecimento, porque para mim realmente é o passo prévio, né? Eu sou advogada e entrei no mundo da disciplina positiva, assim, de cabeça. Mergulhei de cabeça, porque para mim foi a chave, foi a virada para mim. Eu estava muito nervosa em casa, com 3 crianças, né, o tempo inteiro, a maior parte do tempo com elas sozinha. Meu marido chega de noite. E eu tava... A verdade é que a sensação era de que eu tava transbordando. Eu precisava mudar isso. Eu gritava demais. Eu falei, não é possível. Isso faz mal pra mim, pros meus filhos, que me têm como exemplo. Sem dúvida nenhuma, vai fazer mal pra eles também. Oi, Maíra, tudo bem? Então, assim... Realmente, a partir do momento que eu comecei a ler sobre disciplina positiva, eu já estava num processo de autoconhecimento prévio, né? E tudo bem, Maíra? Quando eu comecei a ler sobre disciplina positiva, e muita gente confunde a disciplina positiva com, não, são 52 ferramentas. Não. Ela nos convida, sim, para um processo de autoconhecimento prévio. Num mergulho na gente, tipo, da gente conhecer quem a gente é, se a gente se aceita ou não, e se a gente realmente sabe o que aconteceu na nossa infância, porque não tem como aplicar ferramentas sem antes a gente olhar para esse passado. É necessário e é importante. E quando eu comecei esse processo, né, eu me certifiquei como educadora parental, e aí eu me certifiquei como consultora de encorajamento, que fala da nossa criança interior ferida, que realmente fala como a gente pode aprender a se motivar, como a gente pode se encorajar, porque o adulto, agora eu não posso exigir da minha mãe que ela me materne novamente, que ela acolha os meus sentimentos. É o adulto que assume essa responsabilidade e se materna. Enquanto você está maternando e acolhendo os sentimentos do seu filho, você aprende a acolher os seus também. Você aprende a não passar por cima do que você está sentindo, né? Quando a gente fala de autocuidado, é olhar para as suas demandas emocionais. A gente não está aqui, não é porque a gente virou mãe que a gente passa a esquecer, tem que esquecer o que a gente sente para atender as demandas emocionais só dos nossos filhos ou da nossa família. Não é assim. Então, na verdade, a gente está deixando de ser agente para ser um agente para atender aos outros. A gente foi assim quando criança. Exigiu isso da gente. Mas agora a gente tem essa consciência de que não é assim. Eu não tenho como ser uma boa mãe se eu atropelo o que eu sinto, se eu atropelo as minhas demandas. Então, para quem está sempre me escrevendo, né, perguntando como eu faço para curar minha criança interior ferida, isso é um processo. Existem muitas técnicas, mas não é uma questão só de técnica. É uma questão da gente querer olhar para o passado e se aceitar, sem culpabilizar e sem julgar ninguém. Porque quando a gente entra no jogo da culpa, do julgamento, da crítica, na verdade a gente está falando da gente, sempre. Tá? Então, o recado era esse. Na verdade, eu nem tinha essa live programada, mas eu vou começar a fazer mais lives para a gente poder se comunicar assim também. Obrigada por vocês estarem aqui. Um super beijo.